Segundo a cronologia darwinista, homens e dinossauros jamais foram contemporâneos, jamais conviveram juntos. Isso porque, segundo essa cronologia, os dinossauros se extinguiram há 65 milhões de anos e o Homo sapiens só teria surgido há cerca de 150 mil anos. Portanto, o homem nunca teria visto um dinossauro frente a frente, vivo. Eles se extinguiram bem antes do homem ter surgido na Terra, segundo essa cronologia darwinista. Acontece que alguns criacionistas contestam esse ensino dos darwinistas. Eles dizem que existem sim evidências de que homens e dinossauros conviveram, que foram contemporâneos. E essas evidências seriam pinturas rupestres, feitas por homens primitivos que desenhavam ali em suas cavernas figuras muito parecidas com dinossauros. Você que acompanha o canal provavelmente vai se lembrar que eu já fiz um vídeo sobre esse assunto. Inclusive já mostrei essas fotos que você acabou de ver. Mas hoje eu quero mostrar uma foto que eu não mostrei no outro vídeo. A foto de um mosaico muito antigo, feito no período helenístico, ou seja, mais de um século antes de Cristo. Seu nome é Mosaico Nilótico da Palestrina. Ele mede 5,85 metros de largura e 4,31 metros de altura. Foi encontrado no século XVII na Itália. E ele mostra o percurso do rio Nilo, passando pela Etiópia e indo em direção ao Mediterrâneo. Bom, mas o que tem de tão interessante nesse mosaico? Se você prestar atenção, você vai ver que o mosaico mostra cenas corriqueiras do que acontecia ali no rio. Mostra animais, mostra homens pescando, andando de barco. Mas nesse ponto do mosaico que eu vou destacar, acontece uma cena um pouco inusitada, bem diferente. Se você der um zoom nesse ponto, você vai notar que existe um animal aqui que não se parece com nada do que existe hoje. Um animal totalmente diferente. E você pode notar que ele está muito assustado na imagem. Parece que ele está na água. E tem uns caçadores, provavelmente caçadores etíopes, caçando esse animal. E esse animal lembra muito um dinossauro. Agora a pergunta é, por que alguém, naquela época, desenharia um animal tão parecido assim com um dinossauro? Que animal foi esse que o artista quis desenhar? Mas sabe o que é interessante? O interessante é que o artista escreveu o nome do animal no mosaico. E ele escreveu crocodilo leopardo, em grego. Mas que animal é esse? Crocodilo leopardo? Sem falar que esse animal não se parece em nada com um crocodilo. Ele é totalmente diferente dos crocodilos que nós conhecemos. Inclusive, o artista desse mosaico desenhou crocodilos também no mosaico na borda inferior esquerda, como você pode ver aí. Esses são crocodilos de verdade, que ele desenhou. Agora, esse outro animal é bem diferente dos crocodilos. E ele é chamado de crocodilo leopardo, um animal que não existe mais. Um animal muito parecido com um dinossauro. Só a nível de curiosidade, a palavra crocodilo deriva da palavra grega krokos, que significa pedras redondas, e drilos, que significa larva. Essa palavra era utilizada para nomear vários répteis que viviam nas margens dos rios e lagos, e não só crocodilos, apesar da palavra ser mais utilizada em referência aos crocodilos mesmo. Então podia ser qualquer animal que vivia ali à margem do rio Nilo. Mas alguém ainda pode perguntar, né? Poxa, se o artista queria desenhar mesmo um dinossauro nesse mosaico, por que ele não escreveu dinossauro? Por que ele escreveu crocodilo leopardo ao invés de dinossauro? Bom, gente, isso é até óbvio, né? A palavra dinossauro foi inventada em 1841 por um paleontólogo chamado Richard Owen. Então essa palavra não existia na época em que esse mosaico foi desenhado. Como eu já disse, esse mosaico é do período tardio helenístico, ou seja, mais de um século antes de Jesus nascer. A palavra dinossauro não existia nessa época. Se existissem dinossauros ali contemporâneos dos homens que viveram naquela época, eles seriam chamados, claro, por outros nomes. Poderiam ser chamados de Bemut, Leviatã e, por que não, crocodilo leopardo.